lá, nesse vídeo, continuaremos a falar sobre Madame Bovary. Oi, gente, conforme prometido, essa é a parte 2 do vídeo, em que eu vou conversar com vocês sobre o final ali, os momentos finais do livro de forma detalhada. Vou falar também sobre o livro A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa, que faz uma análise sobre essa obra literária e as minhas considerações pessoais. Comenta aqui o que você achou da obra, se você já leu ou não, se esse tipo de vídeo assim detalhado, principalmente para quem já leu, faz sentido para você, de uma forma da gente bater um papo e dialogar sobre o que foi lido, principalmente como foi a tua experiência com a leitura, porque eu sei que é um livro 880. E aí vem a parte 3 do livro. E esse início da parte 3 é fenomenal. Voltando lá pro apego religioso da Amy, que ela desiste da religião, ela fica buscando uma redenção usando a religião como forma material, né? Ela não traz nenhuma experiência ou vontade de chegar ao transcendente, ao espiritual, ao metafísico. E ela, em momento nenhum, faz o principal da redenção, que é reconhecer e assumir seus erros. Parte de uma redenção que não é uma resposta direta às leis de Deus, mas um acalmar dos nossos corações, digamos assim, para quem for religioso, né? Estou assumindo os meus erros e eu aceito as consequências dele, né? Mas a Emma, ela segue querendo a resposta imediata. Ela pagou, quer receber de volta. Então, ela comprou as coisas lá da igreja, tudo, ela quer receber algo de volta. Então, a Emma é uma mulher que vive para prazeres efêmeros e imediatos e ela quer também respostas imediatas. As atitudes dela, diante dessas ambições dela, são sem limites. Ela não avalia nenhuma consequência e ela vai gerando questões devastadoras, porque ela tá aqui machucando o Charlie, que é um homem que não fez nada de mal para ela. E ela tá só machucando ele. Bem, Charlie volta para a cidade para resolver algumas coisas para Yonville e a Emma fica para assistir o segundo dia da ópera e eles marcam de se encontrar na igreja. Nessa igreja, a Emma e ele tem conversas assim, mais uma vez parece lá o comício, vem um contraste, né? Porque o Rodolfo era o amante rural e o Leon vai ser o amante da cidade. Nessa conversa deles sobre os desejos e vontades deles, estão fazendo na igreja, no meio de uma visita guiada à igreja. Então tá lá, se fala o nome de santos, e eles conversando sobre o amor e a vontade deles, né? Tentando chegar a um acordo naquilo ali. E ela olhando para Nossa Senhora no sentido de me impeça. E mais vem uma vez vem aquela questão da discussão de que não é assim que as coisas funcionam. E obviamente que existe o livre-arbítrio, né? Deus não vai impedir que você faz. A ideia que o Santo Agostinho mostra com o livre-arbítrio é que o amor de Deus por nós era tão grande que ele não queria nos prender e nos limitar. Eles queriam nos dar liberdade. Então, o livre-arbítrio, essa liberdade é uma prova do amor de Deus por nós, segundo Santo Agostinho. E a gente tem que assumir as consequências. O que a gente precisa parar e pensar nas consequências desse nosso livre-arbítrio. E aí, gente, tem uma cena primorosa, que inclusive essa cena da igreja foi uma das cenas que levou ao livro ser processado. E essa cena da carruagem é primorosa, porque eles eles entram na carruagem e aí eles fecham a cortininha. E aí o Flaubert descreve essa carruagem tocando terror pelas ruas de Paris ou de Rouen, correndo sem parar. E o Leon entra, continua. E eles lá dentro tendo relações, entendeu? Então é engraçadíssima a cena, porque são horas eles esfregando por toda a Rouen o pecado deles dentro daquelas cortininhas da carruagem ali, e o cocheiro sem entender por que ele tinha que correr tanto e tocar tanto e andar sem parar, e eles lá dentro. Inclusive, ela tinha escrito uma cartinha para Leon, dizendo que não podemos, tal, e aí
lá dentro eles rasgam a cartinha e a mãozinha joga os papeizinhos que voam. É bem cinematográfica a cena. Voam da carruagem ali pelas ruas, o papelzinho cortado da carta, tipo, deixa pra lá o que a gente falou, vamos curtir aqui, doidado. Aí depois é ridículo que ela sai da charrete lá, né, tentando se consertar. E aí começa as mentiras vira a vida da Emma, porque ele até brinca, se ela falava que ia pra direita, provavelmente ela tava indo pra esquerda, porque ela não para de mentir e ela fica arranjando motivos pra fugir pra ruim. Ela inventa que vai fazer aula de piano. Ela até o momento é quase pega em relação a isso, porque ela fez um trato com a professora de piano de lá, que tá pagando sem ir, e o Charlie quase descobre isso. Mas, enfim, ela fica fazendo isso e ela começa a fazer o mesmo que ela fez com o Rodolfo, sem inconveniente, né? Porque ela começa a atrapalhar o Leon no trabalho, ir lá abordar ele no trabalho. E aí contam pra família do Leon que ele tá se envolvendo com a mulher casada, porque a cidade lá de Rouen toda já sabe, gente, tá todo mundo vendo aquilo ali. E aí o Leon tem que tomar uma decisão, fala assim, eu não posso ficar com a mulher casada, eu tenho que casar com, né, tenho que casar, que eu estou no trabalho aqui. E ele tá ali já querendo se afastar de Emma, a Emma querendo se afastar dele, porque a Emma, gente, mesmo vivendo aquilo ali, ela começa a ficar insatisfeita. Tudo pra ela leva à insatisfação. Ela começa a achar também enfadonho aquele relacionamento com o Leon, porque nada é suficiente pra Emma. Então eles já estão querendo acabar aquilo ali. E as coisas vão acabando, vão se destruindo. As dívidas começam a chegar sem parar. Ela consegue uma procuração para ter posse e ter responsabilidade sobre os bens do Charlie. Ela consegue isso. Então ela vende terreno do Charlie, que era da herança dele. E nessa de vender, ao invés de pagar pro Leroux, o Leroux induz ela a fazer mais dívida ainda sobre aquele dinheiro ali e consumir mais ainda. E a conta chega e começa a coar ela, até que o senhor Leroux processa ela do ponto de vista financeiro, que fala assim, agora eu vou ter que pegar tudo que tá na sua casa aí. Sua casa vai para leilão, todas as suas coisas aí de dentro. E ela se desespera. E ela quer que alguém resolva o problema dela. As pessoas precisam resolver o problema dela. Não é ela que construiu aquilo e que vai ter que sofrer as consequências, não. E o coitado do Charlie da Beth junto, né? Porque a casa dela entra em leilão. E aí ela vai atrás de um monte de gente. E ela vai atrás, inclusive, de um senhor lá, que eu não me lembro muito bem. E ele vê naquilo ali uma oportunidade de... Tudo bem, eu lhe dou o dinheiro em troca de algo mais de você. E ela se sente ofendidíssima. Porque ela fala, não, ele tá achando que eu sou o quê? E na verdade é por ela não admirar esse cara no sentido do ponto de vista romântico. Não é por um pudor de uma virtude dela de não, eu não me prostituo. Não é por conta disso. Até porque logo depois ela vai atrás do Rodolfo fazendo essa proposta. E criticando o Rodolfo quando ele diz que não. Ela fala, você tem tantas coisas aqui. Ela também não tinha um monte de coisa? Como é que você vai me negar agora o dinheiro? Enfim. A situação fica desesperadora. Ela tem certeza absoluta que mesmo na miséria, que quando forem tirar lá os tapetes da casa dela, quando forem avisar pro Charlie que eles não têm mais nada, que o Charlie vai perdoá-la, mas ela fica desesperada. E o Charlie também, quando ele chega e descobre que tá tudo indo pra leilão, ele fica desesperado procurando pra ela, ninguém acha ela. Até que ela vai até a drugstore, a farmácia que tinha lá do Romé, induz o Justin a falar para ela onde está o veneno que uma vez ela ouviu falar. Tem um momento aqui do livro que ela ouve falar desse veneno. Aí o Justin, muito inocente, mostra para ela e ela toma tudo. E ele fala, não conte nada a ninguém, porque se você contar, seu patrão vai ser acusado, porque eu tô usando o veneno da casa dele. E aí o Justin fica desesperado, porque ele é louco pela Emma. Ele tá vendo a confusão que tá rolando. Ele sabe o que pode acontecer. Tadinho, gente. O bichinho fica desesperado. E aí, a Emma toma tudo e vai pra casa e fala, agora eu vou morrer. E fala pro Charlie, agora eu vou morrer, desculpa por tudo, você é um homem muito bom, eu sou uma mulher muito má. E ela acha que, ela toma tudo achando que a morte dela vai ser rápida. Mas não, gente, a morte dela é lenta. E aqui a gente tem tanto o Flaubert, que com pena se despedir da Emma, quanto ao fato de transfigurar a Emma.
A Emma, em busca desse controle que tanto foi renegado na sua condição de mulher da época, assim, ela acha que ela pode ter o controle de tudo, do seu corpo, dos seus amantes, do dinheiro, e ela começa a descobrir que ela não tem controle de nada, porque ela não teve controle em relação à questão do dinheiro, nem dos amantes. Ela tem controle de estar com eles, e nem na sua morte ela consegue controle, porque a morte não é como ela pensou. E ela vai sendo, aquela figura linda vai sendo transfigurada, porque ela vai definhando na cama, ela vai ficando cada vez mais horrenda. E vai vomitando, uma cena grotesca. Chamam o padre, chamam o seu Romé, chamam o médico que amputou a perna, chamam o outro médico lá, que inclusive esse outro médico é uma representação, esse outro médico superior, que é o professor de todos, é a representação do pai do Flaubert. Ele tá representando ele aqui. E quando eu li, eu falei assim, nossa, isso aqui é quase uma homenagem a esse cara. Esse cara tem, né? E depois eu descobri que realmente era uma homenagem ao pai do Flaubert, mostrando uma figura bem impassível, bem severa e tudo, mas muito competente. E ele fala que não tem mais jeito e tal. E tá o Charlie lá sofrendo, todo mundo meio que vivendo sua vida, né? Seu Romé querendo fazer ali um contato com o médico famoso. Aí depois o Romé volta lá, tá o padre e eles dormindo, assim, esperando a morte da Emma. E o Charlie desesperado. A Bertie é levada pra ver a Emma e ela não reconhece a mãe, ela não quer a mãe. E Emma morre e o Charlie quer fazer jus à Emma. Ele quer vestir-la a roupa mais bonita, bota lá tipo uma coroa e tal. E ele pede um pedaço do cabelo pra ter. E na hora que foram cortar, eles cortam a cabeça dela e tal, deixa assim. Então nem na morte ela ficou bela, sabe? Assim, não conseguiu, porque ainda transfiguraram, ainda conseguiram violar a beleza dela após sua morte, sabe? Ainda depois disso. O Charlie fica desesperado, ele sofre muito e você vê o quanto que ele era apaixonado por aquela mulher. São dias sofrendo, emagrece, tal, cria barba, deixa de trabalhar, ele já não tem nada, não tem esposa, não tem a sua casa, a sua profissão meio deixada de lado. A Bertie começa a usar meinha furada, até a empregada Felicité foge com os vestidos da Emma. Ele não tem mais nada, ele tá entregue ali àquele sofrimento, uma depressão profunda mesmo. E aí, finalmente, ele descobre as cartas, a carta do Rodolph para Emma e descobre as provas do adultério. E ele vai conversar com o Rodolph. Mas ele vai conversar com... Gente, ele é tão uma pessoa sem ambição e tão uma pessoa passiva que ele olha pro Rodolph nessa conversa, ele está deplorável, o Rodolph lá, rico, muito bonito e tal, e ele inveja, porque ele fala, esse homem era amado por minha mulher. Olha, negócio pesado, gente. E aí, ele fica lá na casa, sem comer, sem nada. A filhinha chega para brincar com ele, tenta mexer na mão dele, papai, papai e tal. E ele tá morto. Ele morre de desgosto. É triste, é triste. O livro vai ficando pesado demais nesse final. E aí a Bertie vai morar com a mãe do Bovary, do Charlie. Mas ela morre logo depois e ela já tá sem dinheiro nenhum também. E ela vai morar de favor na tia de não sei quem, de alguém, pra ir trabalhando na plantação de milho. Então, a Emma conseguiu matar seu esposo e relegar sua filha a uma vida de servidão. Bem, teve um gap aqui de algumas horas que eu tava gravando no horário do meu almoço. E o horário do almoço acabou. Eu precisei trabalhar, né? Então vamos voltar para onde a gente parou. Acho que eu terminei de contar a história, né, toda de Madame Bovary. E agora a gente vai para as referências de Madame Bovary na literatura. E eu vou focar principalmente no adultério. Mas a primeira referência básica, assim, pá, é Don Quixote de La Mancha. Quem já leu Don Quixote de La Mancha, ou quem conhece um pouco a história, sabe que o Miguel Cervantes, ele tinha uma birra com os livros de cavalaria. Ele achava que eles estavam fora do seu tempo, que eles estavam vivendo outras situações lá e que esses livros saíam da realidade. Então ele tinha essa birra com esses livros e queria fazer a carreira de escritor. Então ele resolveu parodiar
essa paixão pelos livros de cavalaria que existia na época através do personagem Dom Quixote de La Mancha, que é um homem boa família, enfim, que tinha condições, um senhor, que resolve transformar aquelas leituras que ele tinha na sua realidade. Ele resolve fazer da ficção a realidade. Ele monta em seu cavalinho, consegue um parceiro que é o Sancho Panza, melhor personagem da história. Eu sou apaixonada por Sancho Panza, mas essa conversa é para outro vídeo. E vão ali desbravar o mundo, vivendo aquela fantasia, sendo ridicularizados, passando por situações constrangedoras. Mas existe essa insatisfação na realidade que se vive e a vontade de viver o mundo ficcional, o mundo dos livros. E o Flaubert, como qualquer escritor do Ocidente, pós o século XVI, obviamente teve influência, e o Flaubert criou um Dom Quixote de saias. Mas para mim essa comparação é um pouco absurda, porque no Dom Quixote, por mais que seja uma crítica a essa paixão pelos romances de cavalaria, a gente vê um homem buscando virtudes, buscando ser bom, buscando se reaproximar daquilo que ele aprendeu como sendo nobre, sabe? Então ele quer salvar donzelas, ele quer defender os pobres, ele quer prender os bandidos. É essa a intenção dele. E a Emma não tem nada disso, ela quer viver um mundo de luxo e luxúria. Então, eu acho que a distância entre esses dois personagens é gigantesca. E eu me sinto ofendida com a comparação, porque eu amo Dom Quixote. Eu amo esse livro, assim, é o meu favorito da vida. Mas eu entendo, sim, a referência que há nesse sentido da história. E aí a gente precisa entender o que acontece com essas mulheres adultas do século XIX, porque várias histórias vieram, né, nessa época. Acho que a mais conhecida é Madame Bovary, ou a primeira, que é com a Emma Bovary do Flaubert, mas a gente tem outras. A gente tem a Ana Karenina do Tolstói, que é um romance que foi publicado 20 anos depois, mas que a gente vê uma outra adulta aqui, mas é uma adulta, gente, completamente diferente. Aqui, a Ana, ela tem dinheiro, ela tem essas possibilidades. Sim, ela também tinha a questão da leitura, um pouco, mas era diferente, porque a Ana é uma personagem extremamente complexa e que ela é quase uma deusa, ela é quase uma Helena. Todos os olhos estão sobre ela, ela está acostumada a ter todos os olhares. E sim, ela também vive um casamento enfadonho. E a princípio, ela tem um bom relacionamento com o filho, pelo menos é o que parece, é o que a gente pode inferir. Mas a partir do momento que começa a traição, esses laços vão se perdendo e as coisas vão se destruindo. E ela é subjugada pela sociedade, poxa, lá dos olhares não são mais para ela, porque antes tudo era para ela, tudo era admiração. Os olhares dos homens, das mulheres eram com admiração. E depois que ocorre a traição, ela é excluída da sociedade e ela não aguenta viver isso. E todas essas adúlteras culminaram no mesmo fim, tá? Todas culminam para o mesmo fim, de formas diferentes. E para mim, a Ana é uma das personagens mais enigmáticas de todas essas adultas que a gente está conversando. E eu fiquei encantada em conhecê-la. Não tô aqui para defendê-la, tá? Não tô defendendo, mas realmente a personalidade dessa personagem, a densidade dela, o quão realista essa personagem é, porque ninguém é plano, gente, ninguém é 8 ou 80, uma coisa só. A gente é um redemoinho, nós somos todos os números, porcentagens e coisas que vocês imaginarem. Lógico que tem pessoas que têm tendência mais a algo ou outro, mas a Ana é uma personagem muito complexa, a Ana do Tolstói, do Ana Karenina. Daí a gente tem uma outra, que é a Luísa, do Primo Basílio. E assim, essa de Queiroz foi totalmente inspirada pelo Flaubert, tá? Totalmente. Inclusive, tem trechos do livro que é extremamente igual. Eu vou precisar até falar. A Luísa, ela é diferente dessas outras mulheres. Ela é mais ingênua. Ela não vai atrás de tudo porque ela quer, ela tá procurando. Sim, ela tem um casamento meio assim e tal. Ela, sabe, nem tem prazer em cuidar da casa. Existe uma pessoa, a Joana, que cuida da casa. É tudo meio parado, uma vida meio monótona e tal. E surge um primo, que é o Primo Basílio. Um cara bonitão, pior que o Rodolfo. Ele é muito, gente, o Basílio, ele é pior que o Rodolfo que a gente conversou aqui em Madame Bovary. Ó,
muito pior. E ele seduz ela completamente. E aqui, diferente do que eu vi na Ana, diferente do que eu vi na Emma, existe uma ingenuidade. Eu acho a Luísa completamente ingênua. Copiar foi tão intenso. Tem uma parte muito famosa, que ficou famosa desse livro Primo Basílio, porque os Mutantes, que é com a Marisa Monte, enfim, eles pegaram um trecho da carta, uma carta que ela recebe do Basílio, e como ela se sentiu quando leu a carta, e transformou isso em um verso de uma música. E quando eu tava lendo aqui, eu rememorei esse trecho, porque eu li Primo Basílio há muito tempo atrás. Rememorei esse trecho e falei, gente, ele copiou. Peraí, quer ver? Eu vou ler o trecho pra vocês, depois eu vou ler o original aqui. Porque Primo Basílio também, gente, foi uns 20 ou 30 anos depois. Deixa eu ver quando foi. Aqui, ó. 1 ano depois de Ana Karenina. Foi 21 anos depois de Emma Bovary, tá? Então, o trecho que eu falei, ele fala assim, ó. Ela recebe a carta do Basílio, ele falando alguma coisa bonita pra ela, e é o seguinte, tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira no banho lépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, uma existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu intuito diferente, cada passo conduzia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Olha o que Gustavo Flaubert escreveu. Então vocês ouviram aquilo ali, que foi mais trabalhado, mas olha o trecho que é do Flaubert. O Rodolphe canta ela, e aí ele escreve, era a primeira vez que Emma ouvia ele falar nessas coisas, e seu orgulho, como alguém a repousar em banho quente, expandia-se languidamente inteira ao calor dessa linguagem. Tinha suspirado, tinha beijado papel devotamente. Era a primeira vez que ele escrevia aquelas sentimentalidades, e seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira em um banho lépido. Tipo, é isso, sabe? Ele pegou o trecho. Então, é totalmente inspirado ou copiado. Mas são adultas diferentes, que também a Luísa acaba tendo um fim, que nem todas essas adultas. Mas a Luísa, pra mim, é uma personagem mais ingênua. Eu consigo ver a ingenuidade de Luísa, pode discordar de mim. Enquanto que da Emma e da Ana, eu não vejo. Não tô dizendo que um é mais perdoável que outras, ou que uma é menos perdoável que a outra. Eu só acho que a Luísa passa por um processo de redenção, porque a Luísa mostra o arrependimento, até porque as coisas viram uma bola de neve, geram uma consequência drástica ali, e elas geram arrependimento naquela situação. A Emma e a Ana, eu não vejo um arrependimento, eu vejo um enlouquecimento de cada uma delas. Bem, já falamos um pouco, né, sobre essas referências do adultério, sobre esses outros livros que também abordam essa situação. Vão ter outras coisas. Eu não vou falar de Dom Casmurro, porque Dom Casmurro, as pessoas dizem, mas ela não traiu Bentinho. Não vou falar aqui, não vou incluir nessa lista, porque existem os defensores de que ela não traiu Bentinho, que a Capitu não fez nada. Mas o livro Dom Casmurro não é sobre isso, gente. É sobre o poder de um narrador não confiável querendo transformar sua narrativa em algo totalmente real e te induzir a seguir aquele caminho ali. É sobre isso o livro. Agora eu vou falar um pouquinho do livro A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa. Eu acredito que sim, é o melhor livro complementar a este, porque ele faz não só uma crítica literária, mas uma pesquisa jornalística para Madame Bovary. E aqui a gente sabe que a Emma é uma transgressora, né? Ela é uma pessoa que tenta transgredir os costumes de sua época, né? Inclusive, na época de hoje, não seria muito bem visto, não, tá? Até porque o casamento, quer queira ou quer não, ele é um contrato. E você tá quebrando o contrato. Se você pensa numa sociedade estritamente materialista, baseado em contratos, baseado nesse tipo de coisa, também tá errado. Ele cita que essa transgressão dela despertou sentimentos pessoais nele, porque ele se sente também um transgressor. A rebeldia, no caso de Emma, não tem o semblante épico dos heróis viris do romance do século XIX, mas não é menos heróica. Trata-se da rebeldia individual e que parece egoísta. Para mim, parece não, ela é egoísta, porque ela não tá nem aí as consequências que tudo pode fazer. O que importa é ela. Ela violenta os códigos do seu meio, levada por problemas estritamente seus.
não em nome da humanidade, de determinada ética ou ideologia. É aquela história. Tem gente que acha que os fins justificam os meios. Para mim, não. Mas no caso de Emma, nem um fim glorioso para seus atos existiria para alguém poder defendê-la. Tem defensores de Emma, não vai ser meu caso. Porque sua fantasia, o seu corpo, seus sonhos e apetites se sentem oprimidos pela sociedade a que Emma sofre. É adulta, mente, rouba e finalmente se suicida. E aí vem aquela história, né? Ela é uma vítima da sociedade, é uma vítima do seu meio. Gente, eu discordo em gênero, número e grau. Para mim, as pessoas foram vítimas de Emma. Tá? Sim, a sociedade ali castrou, literalmente no sentido da palavra, toda qualquer liberdade que ela desejava, tá? Mas para mim isso é justificativa para os atos dela e a destruição que ela causa? Para mim não é. Mas a gente vê que o Mário Vargas Llosa tá passando panão para Emma. Tudo bem, é a visão dele. Respeito, mas não concordo. Tem a ver com algo que ela e eu temos muito em comum, nosso incurável materialismo, nossa predileção pelos prazeres do corpo sobre os da alma, nosso respeito pelos sentidos e pelos instintos, nossa preferência pela vida terrena sobre qualquer outra. E é isso mesmo, eles não se importam com nada transcendental, nada para depois, o que importa é ela ali agora. Se vai ter castigo divino dos homens, não importa, o que importa é o desejo dela satisfeito. Eu acho isso extremamente egoísta, extremamente irresponsável, enfim. Mas ele mesmo reconhece que esse tipo de atitude é impossível para uma vida em sociedade. Ele mesmo fala assim, olha, eu entendo o desespero dela, a vontade de viver aquilo ali, eu até me sinto que nem ela. Ele também fala que Madame Bovary c'est moi, ele plageia Gustave Flaubert e fala que Madame Bovary também é ele. Mas ele faz um contraponto. Nenhuma sociedade poderá oferecer a todos os seus membros uma existência semelhante e, por outro lado, é evidente para que a vida em comunidade seja possível que o ser humano deva resignar e pôr rédeas em seus desejos, a limitar essa vocação à transgressão que Bataille chamava de mal. Sim, assim, a gente preza pela liberdade, mas sua liberdade, ela tem um limite, que é a liberdade e a vida do outro. E Emma para todos esses limites. Então, ele passa um panão aqui. E ele faz um compilado aqui das histórias reais que foram inspiração pro Flaubert. Gente, é babado, tá? Então, a primeira história real é do Eugène e da Delphine de la Mare. Eugène, ele estudou medicina em Rouen e foi discípulo do pai de Flaubert. Lembra que eu falei que o pai de Flaubert era médico? Ele morou em Rie, essa cidade, Rie, R-Y, fica a 20 km de distância de Rouen. Inclusive, eles falam que essa cidade fala que Yonville foi inspiração do Flaubert de lá, né, da cidade Rie. E tinha o título de oficial de saúde, um clínico geral, título que da época era inferior ao de cirurgião. Casou com a mulher mais velha e ficou viúvo no ano seguinte. Isso aqui foi um resumo que eu fiz, tá, gente? Que eu mandei pro pessoal do clube, esse resumo via e-mail, pra eles saberem a história. Vocês sabem que eu tô falando, o clube, eu tenho um clube junto com a Karine, um clube de livros sobre livros, e a gente leu esse livro e fez todas essas análises desse livro. 20 meses mais tarde, casou novamente, casou com a mulher mais velha e ficou viúvo no ano seguinte. Não aconteceu isso com o Charlie? 20 meses mais tarde, casou novamente com a mulher de 17 anos. Não aconteceu isso com o Charlie? Delphine, filha de fazendeiros. Tiveram uma filha. E Delphine morreu um tempo depois por causas não atestadas oficialmente. Eugène morreu logo um ano após. Madame Bovary morreu um ano depois, Charlie morreu. Mas a história é escandalosa. Na cidade, Delphine deu o que falar, pintou e bordou. Viveu diversas aventuras amorosas e todos afirmaram que ela tinha cometido suicídio. Ela também escandalizava a todos por seus ares de grandeza e pompa, muito Emma. Tinha até a mesma cortina de Emma, amarela e negra, que tem aquele fala que tem uma cortina amarela e preta. E causava inveja. 2 dos principais amantes de Delphine eram um fazendeiro, Rodolphe, e um aprendiz de tabelião, Leon. A outra história, que é mais babado,
Flaubert teve várias amantes. Uma delas era chamada Madame Ludovica. E sua história, a história dessa Madame Ludovica, estava escrita em 40 páginas, encomendadas por ele à criada de Ludovica. Babado, gente. Ele descobriu que existia a história, pagou essa empregada de Ludovica para poder ficar ouvindo mais e escrever. E ele tinha esses compilados de 40 páginas da história delas. E ele mesmo se envolveu para descobrir toda a história. Ele se envolveu com ela, além de pagar uma pessoa. Ludovica era irmã de um colega de escola de Flaubert. Viúva jovem, logo casou com James Pradier, um escultor. Uma mulher extravagante, cheia de amantes, que levou a vida do seu marido à ruína. Até que ele pediu divórcio, diferente aqui, né? Mas também levou a vida dele à ruína, como Emma levou a vida de Charlie à ruína. Durante o casamento, insatisfeita, Ludovica se distraía com amantes incontáveis, sucessivos ou simultâneos, levando uma vida cara, enchendo seus amantes de presentes, Emma, e jogando pela janela o dinheiro que não tinha. Ela conseguiu poder legal sobre os bens de Pradier, que nem Emma. Assinava hipotecas promissoras infinitas, até o marido descobrir que sua casa ia a leilão. Gente, tipo, é a história. Após a separação, ficou na miséria e foi perseguida pela polícia, amando dos pais de um de seus amantes, que era um adolescente. E desesperada, ela recorria a todos os amantes e ninguém a ajudava. Então, assim, a história não podia ser mais parecidas. E tem outras questões também. O Mário Lhoz, ele conclui o seguinte: é possível que se Emma não tivesse lido todos os seus romances, seu destino tivesse sido muito distinto, tal como Quixote não tivesse lido os romances de cavalaria. Talvez tivesse suportado sua sorte com o sossego e a inconsciência de outras burguesas de Yonville. As mentiras da ficção encheram sua cabeça de apetites, inquietações e sonhos. É por isso que eu falo que, pra mim, não é simplesmente que ela era uma vítima da sociedade. Porque não foi só simplesmente a sociedade não dá oportunidade pra ela porque ela é uma mulher. Existia aqui um desapego à realidade. Ela se desapegou à realidade e ela viveu uma fantasia. E isso é muito além de achar que a sociedade fez ela querer viver essas fantasias. Não foi isso. A Emma buscou essas fantasias lendo errado livros de romance, acreditando piamente no que ela via ali. A gente pode tirar isso um pouco aqui vem um pouco a opinião pessoal minha, que a gente vai, né, já passando para outro tópico. Por exemplo, vamos pensar aqui. Na rede social, uma pessoa que fica mal, fica sofrida, porque ela vê uma outra vida que não condiz com ela. A culpa é daquela outra pessoa que tem uma outra vida? A culpa é da rede social? Ou a culpa é dela de não conseguir diferenciar ficção de realidade, ou não conseguir diferenciar a vida dela com a vida de outras pessoas, que somos diferentes, que vivemos de vidas diferentes? E, inclusive, ficção e realidade, porque nem tudo que aparece na rede social é verdade. Tem muita coisa que é construída. É preciso haver a autorresponsabilidade de pôr limites naqueles sonhos, né, descomedidos que ela tinha. Não havia limites. E ela foi acabando com a vida de outras pessoas. Não é, se a Emma é vítima da sociedade, o Charlie e a Beth são vítimas da Emma. Pra mim é isso. Pra mim, a Emma teve o livre-arbítrio para tomar suas decisões. E ela acha que essa transgressão dela leva a um controle de sua vida. E que não leva. Não leva, porque ela não teve controle sobre seus adultérios em relação ao quanto tempo que ia ficar, quem ia amar, quem não. Ela não teve controle sobre sua morte, como eu falei antes, nem como a forma que ela iria ser enterrada, né? Porque ela foi até profanada, sua beleza foi profanada no caixão. Ela não tinha controle sobre o outro, a paixão do outro, Leon e Rudolph. Não tem controle algum sobre seus gastos, as cobranças que vêm depois. E ela resolve morrer acreditando que aquilo ali é a prova de que ela vai ter controle de tudo. E a gente viu que não. Então, mais uma vez, nem tudo está no nosso controle. O ser humano, assim como Emma, que vive no materialismo puro, jamais vai conseguir explicar o inexplicável. A empoderabilidade da vida,
uma morte, uma fatalidade, uma doença, não vai conseguir explicar de uma forma que traga conforto, sabe? Então a Emma, quando viveu sob esse apego material, esse apego dessa vida exclusivamente terrena, esse apego a esses prazeres efêmeros e terrenos, ela vive uma eterna insatisfação. Eu não tô falando assim que ela tinha que se acomodar à sua vida simples, a seu marido sem grandes ambições. Não, eu não tô falando que ela não podia ficar insatisfeita com essas coisas. A questão é que a insatisfação dela era tão contínua, tão para sempre, tão eterna, e levou a atitudes tão ruins e que tiveram reflexo sobre ela e sobre os outros de uma forma tão danosa e terrível, que não tem como eu conseguir passar pano pra Emma e achar que tudo bem. Eu não tenho a fórmula e jamais teria, porque eu sou uma mulher vivendo no meu tempo, em dizer como naquela época ela poderia tentar ter certas liberdades vivendo nesse mundo fechado. Eu não tenho essa resposta, e qualquer elucubração que eu faço aqui, eu vou estar sendo completamente anacrônica, então eu não tenho como responder isso, e nem estou aqui para dizer que ela devia bater palma para a vida insatisfeita que ela tinha, mas a forma que ela escolheu de resolver essa questão filosófica de sua existência foi terrível, porque só trouxe dor, sofrimento, morte, miséria, não trouxe nada de bom. Então, para Emma, faltou compaixão, carinho real, senso de responsabilidade de suas ações consigo e com o outro, com sua filha. Tem momento, gente, que ela empurra a filha. Ela empurra a filha se machuca e ela fala, nossa, como essa menina é feia, e ainda fala assim, ela caiu. Ela, sabe? Não dá pra defender. Eu tenho pra mim que, assim, que esses apetites e sonhos da Emma, eles não teriam nenhum problema se eles não fossem a sua única razão de existência, porque ela é uma eterna insatisfeita. Mesmo quando ela tava lá com o Leon, ela fica insatisfeita, porque ela quer mais. Se o Rudolph não tivesse dado o pé na bunda dela e tivesse ido embora com ela, tenho certeza que passaria alguns meses e ela estaria novamente satisfeita. E fora que ela não poupa esforço nem a vida dos outros em nome do seu egoísmo ficcional. E muita gente fala que a Emma tinha depressão. Não, ela tinha insatisfação. Não é depressão a palavra. A pessoa deprimida, ela não quer comprar, ela não quer ter amantes, ela não quer viver, tá? Sim, no final ali pode ter tido algo relacionado, mas é tão rápido, é uma atitude tão intempestiva de quem quer as coisas imediatamente que não parece depressão, tá? Ninguém resolve exterminar a sua própria vida de uma hora para outra dentro de um quadro depressivo. Aquilo vem dando traços. E ela não era isso. Vejam que nos momentos em que ela estava feliz, né, e nem é transtorno afetivo bipolar, que algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando. No momento que ela estava feliz, ela estava comprando, gastando, querendo. No momento que ela estava triste, ela estava comprando, gastando, querendo. Você não vê ciclos. Você vê ciclos de, eu tô um pouco triste aqui, mas o ciclo dela do ápice, ápice, ápice nunca existiu. Ele é sempre lá em cima. Eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Então, pra mim, não dá pra encaixar ela dentro disso. A Emma não buscou liberdade. A Emma era presa e ficou cada vez mais presa a seus sonhos e seus devaneios. Então, não é uma busca por liberdade. E ela não mediu consequência pra isso. Eu tava vendo a aula do professor José Moninácio, ele fala uma coisa que é interessante, né? Qual foi o mal de Charlie? O que Charlie fez de mal pra Emma? Porque ninguém fala da prisão que Charlie vivia. Todo mundo tá falando eu ouvi muita gente falando da prisão das mulheres daquela época. Sim, né? Não é pra não ser questionado isso, é pra ser questionado sim, existia essa prisão. Mas ninguém falou da prisão que Charlie viveu, preso ao amor pela Emma. E que ele não percebe que nada do que está acontecendo ao redor. Ele não consegue perceber toda a situação que está ali de traição, de mentiras, de roubo que está acontecendo. E tem um fim trágico. A Emma condenou o Charlie e a Beth. Então, a minha defesa aqui, ou acusação, não é baseada em uma questão de gênero, de ser mulher ou não. Entender o papel de cada gênero naquela época, sim, é fundamental, né, pra gente poder analisar a obra. Porém, a minha defesa aqui é da não relativização da responsabilidade sobre si e também sobre o outro,
É nisso que a Emma me pega e que eu não consigo defender. Independente do gênero, se ela fosse um homem, eu ia condenar. Eu tô aqui falando muito mal de Rodolph. Leon foi um bananão. Agora, Charlie, o que Charlie fez? Charlie, ele não tinha grandes ambições, mas Charlie nunca bateu, nunca matou, nunca mentiu, nunca negou, só amou. Ele fez o que deveria ser feito, tá? Não merece um prêmio também não, mas ele fez o que deveria ser feito. E o único defeito dele, diante de tudo isso, era amar demais a Emma e não ter outras ambições. É claro que a moralidade cristã, e eu estou nesse meio, todos nós que vivemos nesse mundo esse mundo ocidental, vai estar contaminado de algum tipo de moralidade cristã, condena a Emma, tá? E muitos vão falar que essa moralidade é a responsável pelas amarras que a Emma estaria presa. Gente, tudo nessa vida tem camadas, interpretações, dimensões. E sim, a religião foi usado muito como instrumento de doutrinação e dominação, né? Mas ela permite que você, aí a religião aqui, o cristianismo, ela permite que você enxergue o outro. E trouxe um conceito que permite uma vida em sociedade harmoniosa, de você ter empatia pelo outro, de você se pôr dentro do possível, porque é impossível se pôr totalmente, no lugar do outro. E o conceito do perdão, da redenção, do se arrepender, do ser justo, do ser correto. A Emma era uma péssima leitora, que interpretava assim literalmente tudo aquilo que ela lia. E ela tinha dificuldade de sair do personagem. Ela vivia na superfície e ela nunca se deu oportunidade ou tentou mergulhar profundamente no mistério maior que é a existência da alma.